Se você quer melhorar a pressão, deixar ela mais baixa, então a gente dá remédio que faz o efeito de vasodilatar as artérias, então vai acomodar melhor o sangue, então vai diminuir a pressão. Açúcar também que você encontra dentro dos alimentos. Então, Arthur, como que eu vou procurar açúcar nas coisas? Você vai ter que olhar rótulo. No caso, seria o excesso da produção de insulina que leva às doenças, né? Não propriamente a insulina em si. E como a gente consegue fazer isso? Tem bastante seguidor novo, principalmente vindo do meu vídeo falando sobre como a gente consegue diminuir o uso de medicamentos, principalmente medicamentos de pressão, medicamentos do colesterol e medicamentos do diabetes. E realmente isso é possível através de um esforço, principalmente não da parte de introduzir novos remédios, mas esforço de mudar hábitos de vida, principalmente relacionados ao tipo de alimentação que a gente consome e também ao incremento da atividade física. Pode parecer que é muito do mesmo, né? O médico já pede para vocês fazerem isso, e só que eu trago para vocês como realizar e a importância também de realizar, explicando o mecanismo por trás. Porque, da minha opinião, é mais fácil, né, a gente pensar em aderir a essas coisas que são difíceis, né? Então, mudar a alimentação, fazer atividade física, controlar o estresse, dormir melhor, desde que a gente saiba aí as consequências de não realizar, principalmente qual o mecanismo por trás aí para realizar, para melhorar a nossa saúde. Por isso que eu trouxe para vocês esse tema, muito específico, eu acho, tá? Como a resistência à insulina, ela vai fazer com que a gente melhore aí a pressão, se a gente controlar, no caso, a resistência à insulina, mas é importante porque acho que talvez não é muito abordado durante as consultas médicas. Esse tema específico de resistência à insulina vai agir principalmente numa doença chamada síndrome metabólica. Síndrome metabólica, se você tem hipertensão proveniente e tem síndrome metabólica, isso que eu vou falar para vocês, de tentar entender a insulina no organismo, vai ser o mecanismo por trás do seu aumento da pressão. Claro que tem diversos fatores, mas isso vai influenciar a você a ter o melhor controle da pressão. Explicando sobre síndrome metabólica é uma condição em que a base dessa doença, que a gente fala de uma síndrome, é a resistência à insulina. No caso, a insulina ela é um hormônio que traz o papel de pegar o açúcar no sangue e reduzir a níveis normais. Nos pacientes que têm síndrome metabólica, tem um conjunto, para a gente dizer que tem um diagnóstico, né? Que seriam os critérios, se você tiver 3 dos 5 critérios que eu vou listar. No caso, seria obesidade central. Se você tem uma circunferência abdominal em mulher acima de 88 ou em homem acima de 102, se você tem pressão alta, se você tem glicose de jejum alterada, né, ou já tem diabetes mesmo, se seu triglicerídeos for maior que 150 e se seu HDL for menor que 40 em homens e menor que 50 em mulheres, se você tiver 3 desses critérios, a gente já diz que você tem síndrome metabólica. É comum a gente encontrar pessoas com síndrome metabólica e a gente não explicar para o paciente que ele tem essa condição, síndrome metabólica, a gente acaba só dizendo que ele tem hipertensão, tem um colesterol alto, tem diabetes, mas se a gente encaixar aí nesse nome chamado síndrome metabólica, a gente seria mais fácil entender o mecanismo por trás, que é a resistência à insulina de ter essas 3 doenças, né? A pressão alta, o colesterol e o diabetes. Mas explicando aí sobre por que aí a insulina, no caso a resistência à insulina leva ao diabetes, a gente tem que entender alguns fatores. Eu acho que de manhãzinha o horário está meio ruim para o pessoal entrar. Mas a resistência à insulina, ela faz com que a própria insulina ela tenha um efeito no nosso rim, causando um aumento da reabsorção de sódio. O rim ele é um órgão que tem a propriedade de reter sódio e controlar outras eliminações de impurezas e também para manter aí as coisas boas dentro dele. A Paula entrou? Tudo bem, Paula? Vou voltar um pouquinho. Então, o aumento aí da insulina no nosso organismo vai trazer aí um incremento de absorção de sódio no rim. E o sódio, ele ajuda a puxar água nesse sentido. Fazendo isso com que então, você tendo mais insulina dentro do organismo, vai atuar lá no rim, fazendo com que aumente a absorção de sódio. Aumentando a absorção de sódio, isso vai aumentar a volemia. Então, a quantidade de sangue dentro do organismo, né, reter água, vai levar a inchaço, mas também vai causar um aumento da pressão.
Isso é feito diretamente da insulina no rim, então ativando aí essa retenção de sódio pela ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona. É um nome grande e feio, mas é frequente os pacientes que têm hipertensão tomarem o que a gente chama de inibidores da ECA ou BRA, né, que são dois medicamentos que atuam exatamente nesse sistema que está aumentado no hipertenso. Então, se você tem a insulina a nível elevado, você vai estar com esse sistema mais ativado. Isso às vezes dificulta a ação do próprio medicamento que você está tomando, que seria o losartana e o enalapril, especificamente. Tem mais gente entrando? E a atuação ali da insulina, a nível de outros efeitos, é que a insulina ela é capaz de reter a glicose, de abaixar o nível de glicose. E essa glicose elevada, ela causa o que a gente chama de glicação. Não sei se vocês já viram nos seus exames, o exame chamado hemoglobina glicada, que o médico fala lá como é que está o seu diabetes, se você tem diabetes ou não. Hemoglobina glicada nada mais é que o quê, né? Então, a glicose, ela não fica inerte no organismo. Quando a gente está com glicose nível elevado, ela tem o efeito de você grudar na proteína e não soltar mais. Isso a gente chama de glicação. Em termos aí, para entender melhor, seria como se fosse fazer caramelo, né? Você pega aí faz caramelo e se você, o açúcar, ele vai e fica grudando na panela. Isso é a mesma coisa. A glicose, ela está grudando nas proteínas. O problema é que quando causa esse efeito de glicação, ela vai causar também aí uma alteração nessa proteína. Então, ela deixa de agir corretamente. E isso, a longo prazo, ela vai causar um estresse oxidativo. Quem já ouviu de estresse oxidativo, a gente lembra que alguns alimentos diminuem esse estresse oxidativo, mas a gente tem aí nas nossas células um sistema que tenta diminuir esse estresse oxidativo das células. E esse sistema, ele vai consumir o óxido nítrico. O óxido nítrico, ele é uma molécula que é importante para causar vasodilatação das artérias, né? Então, se você tem esse sistema de óxido nítrico defeituoso por causa do aumento do estresse oxidativo, você vai ter um aumento da pressão, porque ela não vai agir fazendo com que as células as artérias, né, as artérias elas são mais ou menos assim. Esse óxido nítrico faz com que elas vasodilatem, então ficam maiores, né? Quando é necessário, claro, né? Então, como ela não consegue ter esse efeito, então o paciente tem aumento da pressão. Doutor, por que aumenta a pressão se minha artéria não vasodilata, né? É só você lembrar do mecanismo de encanamento, né? Se você tem uma pressão, aumenta a pressão aí do seu cano, né? E ele vai aumentando de tamanho e isso vai acomodando esse nível de pressão, né? Então, esse é pelo mesmo mecanismo. Então, nossas artérias, elas têm esse mecanismo de vasodilatar ou vasoconstringir. Isso vai interferir no aumento da pressão ou não. Mas se você quer melhorar a pressão, deixar ela mais baixa, então a gente dá remédio que faz o efeito de vasodilatar as artérias. Então vai acomodar melhor o sangue, então vai diminuir a pressão. Mesmo efeito no frio, né? Se no frio a gente tem que conservar calor, a gente tem uma vasoconstrição das artérias, então ela fica menor. Isso conserva calor, mas faz um aumento da pressão nesse sentido também, tá? Então, a glicose aumenta a glicação, e essa glicação causa um estresse oxidativo que diminui o nosso sistema de óxido nítrico, que leva ao aumento da pressão. Isso já está um efeito direto do aumento da glicose, que é ocasionado pela insulina defeituosa, pela resistência à insulina. Outro efeito é que a glicação, então, a glicose alta, né, leva a um enrijecimento das paredes arteriais dos vasos. Então, essa própria glicose alta vai se ligando ali à questão das células endoteliais, que é as células que revestem a parede dos nossos vasos, e deixam elas mais rígidas. Deixando elas mais rígidas, aumenta também o efeito que a gente chama de risco de aterosclerose. Então, quem já não viu, né, que diabético tem mais risco de infartar, é justamente por esse efeito, que aí causa um aumento desse enrijecimento e principalmente do processo chamado de aterosclerose. Isso, a longo prazo, diminui o tamanho de quantidade de sangue que se passa por dentro. A longo prazo, vai causar um aumento de pressão, tá? Outra forma aí é que a resistência à insulina
leva aí a um aumento da pressão é que na resistência à insulina, as células de gordura do nosso organismo, eu fiz até um esquema aqui, tá meio feio a letra, né? Mas as células de gordura do nosso organismo, elas produzem umas moléculas chamadas adipocinas. E essas adipocinas também aí levam ao estresse oxidativo. Isso faz com que ocorra essa vasoconstrição também. Outra fórmula aí da resistência à insulina é que a resistência à insulina aumenta uma partícula de gordura que a gente chama de VLDL, né? E o VLDL ocorre por quê? Porque a glicose, a insulina, é responsável por fazer com que a gente guarde a glicose dentro do organismo. Uma das formas que ele guarda no fígado. Ou seja, se você comeu, né? Logo quando você come, tem aí essa produção de insulina, e essa produção de insulina joga essa glicose dentro da célula, para ser usado como energia, joga no músculo para ser usado como energia, e joga lá no fígado para ser usado como energia. É armazenado como energia, que a gente chama de glicogênio, né? Só que também o fígado, ele pega esse excesso de glicose e transforma aí em triglicerídeos, e também gera a partícula de VLDL. Essa partícula de VLDL, ela vai circulando na corrente sanguínea e causa aí um aumento do LDL. LDL é a partícula de gordura, aquela partícula ruim, né? E essa partícula circulando na corrente sanguínea, sofrendo esse estresse oxidativo pela glicose alta, ela vai ficar mais reativa e vai aumentar o processo de aterosclerose. Isso vai levando ao enrijecimento da artéria e, por consequência, leva ao aumento da pressão. Então, basicamente, esse é o efeito da insulina do nosso organismo, causando aí um prejuízo no aumento da pressão. E agora, o que a gente deve fazer, já que a gente sabe que a insulina tem esse efeito no nosso organismo? Não dá para a gente deixar de produzir insulina, porque a insulina é um hormônio essencial da nossa vida, e ela é importante ter, mas dá para a gente tentar combater o excesso de produção de insulina. No caso, seria o excesso da produção de insulina que leva às doenças, né? Não propriamente a insulina em si. E como a gente consegue fazer isso? Através de mudança do padrão alimentar. Seria que tentar procurar aí alimentos com baixo índice glicêmico, evitar os alimentos com alto índice glicêmico. Basicamente, seria o que eu falei na outra live, como fazer o corpo queimar gordura, mas em termos aí a curto prazo, você que é hipertenso, você que sofre de síndrome metabólica e que tem a pressão descontrolada, às vezes toma 3 ou 4 medicações, o médico às vezes não sabe para onde agir mais, uma das formas que você pode fazer é cortar o consumo de açúcar. Até eu recomendo, e tenho falado para meus pacientes, ficarem 1 mês sem açúcar, para ver o resultado que ele tem aí na saúde. E os pacientes têm ótimos resultados em termos aí de melhora de tudo, né? Então, eles têm aí uma redução do peso, isso a curto prazo, importante até, em torno de 3 a 5% alguns, né, se tem muito açúcar na rotina, mas o principal é feito na questão da pressão. A pressão, ela controla bastante se você eliminar aí o açúcar na rotina. Lembrar que o açúcar não é só esse açúcar que você coloca adicionado ali nos alimentos, né? O açúcar também que você encontra dentro dos alimentos. Então, Arthur, como que eu vou procurar açúcar nas coisas? Você vai ter que olhar rótulo. Olhar rótulo mesmo, você vai ter que olha o rótulo lá atrás. Agora, as tabelas novas, né? Tá escrito açúcar adicionado. Se tiver açúcar adicionado, foge, que aí não é bom. Nesse sentido, é melhor procurar um alimento que não tenha. Na minha experiência, vai ser difícil você encontrar produto industrializado que não tenha açúcar. Basicamente, todos têm. Lembrar que também o açúcar está em outros nomes, né? Tá como xarope de milho, frutose, xarope de maçã, tá? Vai estar como mel, então vai estar como outras formas também. Basicamente, quase tudo aí que você olhar vai ter aí alguma outra forma de açúcar. Outra forma é você olhar atrás mesmo. Você olha atrás e olha ingredientes. Geralmente está listado do maior para o menor, né? Então, o que tem mais, está na frente tem mais, e depois vai cada vez ter menos. Se você não tiver outra opção, tenta procurar pelo menos o alimento que tem o açúcar bem lá no finalzinho, para não ter esse incremento da quantidade de açúcar nesse sentido. Isso vai fazer com que você controle mais a pressão, fazendo com que você tenha níveis menores de glicemia, produzindo menos insulina, e a insulina não vai ter esse efeito na sua pressão, que é isso que a gente discutiu hoje.
Para não ficar muito extenso o assunto, e eu creio que esse assunto ele é pesado mesmo, ele é difícil de explicar, principalmente se eu não tenho nenhum recurso audiovisual aqui de mostrar para vocês como que age. Para quem não era da saúde fica mais difícil ainda.